Oi, gente, eu sou Peti Ribeiro e, como combinado, estou aqui para a gente falar do desenvolvimento de uma coleção. Hoje vai ser o nosso primeiro vídeo. Vamos falar do início, né? Que é o início da coleção. Hoje eu destaquei dois pontos bem importantes, que é a pesquisa e o processo criativo, tá? Mas antes de qualquer coisa, eu queria agradecer a quem se inscreveu e queria pedir a quem quiser se inscrever, curtir, seria bem interessante para a gente ter para a gente ter conteúdo, poder seguir com os conteúdos dos nossos vídeos, tá? Voltando ao assunto, vamos à nossa coleção. Quando eu falo de pesquisa e processo criativo, são pontos muito importantes para você iniciar a sua coleção, tá? Falando de pesquisa, vamos discutir dois pontos muito importantes, que é a identidade da marca e o público-alvo. A identidade da marca, você vai ver o design, que você vai analisar a estética, se ele é funcional, se pode ser produzido. Você tem que ver tudo isso, porque às vezes a gente cria umas peças e quando vai para a produção, é uma peça que ela não é funcional ou que não pode ser produzida em grande escala. Então, você tem que analisar tudo isso, tá? E depois que você descobre, ou aliás, falando ainda de design, desculpa, identidade da marca, vamos falar também do tipo de produção que você quer. Que se é sob medida, se é prêt-à-porter. O sob medida é quando você vai fazer uma peça exclusiva, tá? Ou sob encomenda, ou uma peça única que você vai pôr para venda. E o prêt-à-porter são peças que você vai produzir em grande escala ou média escala, que seja pequena escala, mas que tenha grades, que seja de quantidade, que você tenha pronta entrega, tá? Resumindo. E outro ponto da identidade da marca. E o outro ponto seria o estilo, tá? Qual estilo você vai criar sua coleção? Em que estilo? Você é casual, se é streetwear, se é social, se é festa, ou se vai ter vários estilos, porque também você pode ter vários estilos, mas isso você tem que ter definido, tá? Então, para a identidade da marca, 3 pontos importantes: o design, o tipo de produção e o estilo. Com isso, você consegue ter mais ou menos a identidade da sua marca. Seguindo daí, vamos para o público-alvo, tá? Você já sabe a identidade da sua marca mais ou menos, então vamos analisar que público compraria essa sua marca, esses seus produtos, tá? Então, se falando de público, a gente vai falar da questão a faixa etária, a idade, isso tudo conta. Para que público você vai, qual faixa etária, qual é o sexo, se você é feminino, masculino, ou se é peça sem gênero, lifestyle, estilo de vida desse público. Você vai fazer todo esse estudo, tá? Claro, o estudo muda muito se você vai vender no seu bairro, se você vai vender só na sua cidade, se você vai vender para o Brasil, para o país inteiro, tá? Isso conta muito, mas mesmo assim você tem que saber o estilo, você tem que saber o público que você quer alcançar. Isso é muito importante, tá? Você tem que ter a persona, você tem que ter, a sua marca tem que ter aquela identificação com o público, senão não vai rolar. Se você oferece algo para o público errado, não vai dar liga, o público não vai se identificar com a sua marca, tá? Então, esses pontos têm que ser verificados, ok? E, gente, eu tô falando isso meio que por alto, porque são coisas que vocês têm que estudar a fundo. Mas sabendo que existe, que isso é preciso, vocês vão atrás de estudar, de ver isso, de buscar. Assim, eu ainda recomendo muito, tem muitos cursos interessantes no Senac sobre isso tudo. Mas eu falo mais aqui, a questão, não estou aqui para dizer como vocês fazerem isso, mas que vocês precisam, o que precisa para a coleção. O que eu puder ajudar, tirar dicas, podem colocar aí nos comentários que eu ajudo sim, que eu respondo sim, tá?
Então tá, a gente já falou do público-alvo, da identidade. Agora, e o outro ponto importante, ainda falando de pesquisas, são os birôs. Os birôs são os comitês de coordenação da indústria de moda, tá? Eles são como as guias. Acontecem esses grandes desfiles, tudo, e eles fazem toda uma pesquisa do que vai ser tendência, do que vai acontecer nos próximos anos, nas próximas estações, tá? Então, é muito válido a gente ir atrás dessas informações, porque aí, por exemplo, um exemplo é a Pantone. A Pantone, ela está sempre atualizada quais são as cores que vão ser tendência, as fábricas têxteis, qual fibras, qual tecidos vão ser tendências, linhas, aviamentos. E os birôs, eles são isso, são escritórios que eles têm todas essas informações. Se você não tem acesso a isso, você pode ter acesso a quem tem essas informações, né? Porque tem grandes centros que procuram, tem revistas especializadas, tem programas especializados. É muito interessante você buscar essas informações, porque precisa muito dessas informações para você poder ter uma coleção que esteja antenada, que estejam dentro mesmo que você diz assim, não, mas as minhas peças vão ser peças atemporais, não vão ser peças que sejam fast fashion, mas você precisa estar antenada com o que está acontecendo. Porque você vai depender de tudo isso para você ter uma diretriz para você criar a sua coleção, tá? Pronto, saindo dessa parte da pesquisa, vamos para o processo criativo, tá? O processo criativo você vai consultar referências, tá? Essa parte é bem interessante porque no processo criativo, às vezes você tem que estar atenta, ou às vezes quando a gente pensa em uma coleção, a gente já tem até algo na cabeça, a gente já tem uma imagem, sei lá, uma paisagem, tudo, ou se a gente não tem, a gente tem que buscar uma inspiração para a coleção, porque a gente tem que ter um ponto, um foco. Se a gente ficar olhando, buscando coisas de todos os lados, a gente não chega a nada, tá? Vou falando aqui do processo criativo, como eu acabei de falar da inspiração, temos inspiração, tema, formas e silhuetas, cartela de cores e matéria-prima. Eu separei esses itens para a gente ter um resumo de tudo. A inspiração, você vai ver obras, lugares, paisagens, quadros. Eu trouxe até um exemplo para vocês aqui, que por exemplo, eu já fiz uma coleção inspirada em uma obra do Oscar Niemeyer. E, sabe assim, ficou uma coleção muito bonita e era uma obra dele que ele fez em Astúria, na Espanha. Eu estava olhando uma revista no consultório e fiquei encantado com aquilo. Aí eu pedi a revista, que se não me dessem eu ia comprar em algum lugar a revista e procurar de quando era a revista, mas eu acho que era uma revista antiga e ia ser mais difícil. Mas graças a Deus me deram a revista e eu recortei aquela foto e, por incrível que pareça, da foto, porque eu não conheço a obra pessoalmente, mas da foto eu consegui criar uma coleção. Então é isso, a gente buscar inspiração em algo e dali você se concentrar focar naquilo e conseguir tirar todas as informações que você quer. O tema, você conseguiu, se inspirou, você tem a sua inspiração, como eu já falei, não importa, você pode se inspirar até em pessoas, numa pessoa, sei lá, que você tem em mente, sei lá, Cleópatra, que seja, você ter aquele foco. Ali, aquilo vai ser a sua inspiração, tá? Eu lembro que na época que eu estava me formando, estudando, eu fiz uma peça inspirada, que foi o lançamento do primeiro filme Avatar. Eu fiz uma peça inspirada no filme, tá? A inspiração era Avatar. E, se eu não me engano, o tema da minha coleção foi a Era Mutante. Que é isso, da inspiração, você vai tirar o seu tema, tá? Eu trouxe até para vocês aqui, para vocês verem, ó, a obra. Deixa eu ver se eu tenho foto aqui da obra do Niemeyer, eu só tenho os recortes.
Mas, eu não tenho a foto do prédio, mas eu tenho alguns recortes que eu fiz. Deixa eu ver se tá dando pra vocês verem. Isso aqui são recortes que eu fiz da obra dele lá de Astúria. Aí tem algumas obras. Esse aqui, ó, é um pedaço da foto. Aí eu peguei alguns recortes. Ficou interessante, né? Então, é isso que eu falo de inspiração. Como eu falei, é uma coisa que eu não conheço pessoalmente. Eu só vi em foto até agora. Morro de vontade de conhecer, mas ainda não conheço. E fiz esses recortes. Daqui, da inspiração, o que você vai fazer? O tema. O tema da minha, por exemplo, a minha coleção foi... a inspiração foi essa obra do Niemeyer, em Astúria. E o tema da minha coleção é quando uma forma cria beleza, tem na beleza sua própria justificativa. Esse foi o tema da minha coleção. E eu tirei esse tema da inspiração, que foi formas que criam beleza. A inspiração que foi o que eu senti, foi o que eu senti quando eu via essa foto, essa obra do Niemeyer. Então eu botei exatamente formas que criam beleza. E o tema foi: quando uma forma cria beleza, tem na beleza sua própria justificativa. Então é isso, você vai ter uma inspiração, da inspiração você vai criar um tema. O que é o tema? O tema é como você vai justificar, como você vai explicar a sua coleção para o público. Esse é o tema da sua coleção, que as pessoas escutem o que você a sua inspiração e entendam qual foi a sua inspiração, por que você se inspirou. O tema tem que, no tema você tem que resumir isso. Aí é formas e silhuetas. Seguindo como eu mostrei aqui para vocês, vou pegar aqui novamente. Daqui eu tirei as formas e as silhuetas. Eu olhando para cá, eu já comecei a imaginar quais formas, quais silhuetas. Isso tudo baseado na identidade da minha marca. Eu já sabia que estilo eu tenho, qual o design da minha marca. Então, olhando para cá, eu já consegui tirar se ia ser as formas que eu ia usar, as cores, que essa já vai ser o próximo item que eu vou falar, cartela de cores, tá? Daqui eu já consegui tirar quais cartelas de cores. É como se você for pegar um conta-gotas e ir tirando. Você não precisa usar todas as cores que você viu no seu objeto de inspiração. Mas dali você vai tirar as cores que você quer usar na sua coleção, as cores que são tendência e a matéria-prima. A matéria-prima você vai verificar também já de acordo com o que você se inspirou. Se você se inspirou em determinadas formas e silhuetas, você vai procurar tecidos, aviamentos que se adequam a essas formas e silhuetas, tá? Então, voltando aqui, eu falei da questão da cartela de cores. Você não precisa, na coleção, dizer assim: ah, mas eu não quero fazer a minha coleção, eu quero que elas sejam as cores básicas, não quero cores sóbrias, não quero cores vibrantes, não quero tal. Mas o ideal é que, mesmo que você tenha um público que é mais sóbrio, você quer usar, sei lá, tons de azul marinho, o bege, o preto, o branco, mas é sempre bom você ver a cor que é tendência, as cores que estão sendo tendências, bota um ponto de cor. Tem sempre, o público sempre gosta de estar por dentro das cores. E você colocando um ponto de cor, uma ou duas cores que estão no auge, na estação, que vão ser tendência, você vai estar com a coleção atual, vai estar seguindo a identidade da sua marca, mas ela vai estar vai estar seguindo a tendência, mesmo seguindo sem perder a identidade e de acordo com o seu público e de acordo com o estilo do seu público. Então é isso que eu queria ver. Eu queria que vocês seguissem esses pontos, analisassem esses pontos que eu falei aqui, item por item, tá? E no próximo vídeo a gente vai falar
a gente vai fazer o processo criativo, tá? Como fazer esse processo criativo? Aqui eu só expliquei como ele acontece, tá? Mas no próximo episódio, no próximo vídeo, nós vamos detalhar como passo a passo, como fazer o processo, como iniciar o processo criativo, tá bom? Eu conto com vocês, eu tô começando os vídeos agora, espero que eu tenha sido bem claro, mas se não, podem perguntar, podem fazer comentários e perguntar também, que aí eu vou respondendo, tá? E a gente vai se entendendo. Aí no próximo vídeo a gente vai estar mais desenvolta e as coisas vão acontecendo. Espero vocês no próximo vídeo e que será na quarta-feira, tá? Às 20 horas. E até lá e obrigada, fiquem com Deus, se inscrevam e a gente se vê.